Olá, queridos alunos, queridos seguidores aí do canal. Então, hoje eu trago o nosso monstrinho aí, né, do português, que é a crase, né? Então, para começo de conversa, vamos lembrar que crase é a junção da preposição a com o artigo definido a ou as no plural, né? Ou ainda da preposição com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, ou com o pronome relativo a qual. Gente, lembrar que é a fusão das duas letras e não um acento, tá? Então, aqui está, crase não é acento. A crase é a união de duas letras iguais. Então, o que ocorre? Quando eu junto a preposição a com o artigo o, eu vou ter uma combinação que é ao. Quando eu juntar a preposição a com o artigo os, vai virar aos. Quando eu juntar com o onde, vai virar aonde. Então, é o que ocorre quando eu junto a preposição a com o artigo feminino a. Vai virar a com crase, ou as que vai virar com crase, ou aquele que, né? Depois eu explico essa parte, que vai virar aquele com crase. Então, regrazinhas básicas aí para seguir. Não há crase antes de palavras masculinas, antes de verbos, de artigos indefinidos, de palavras no plural, que esse a vai vir no singular, de numerais cardinais, menos horas, que admite, que precisa da crase, e entre palavras repetidas. Por exemplo, a pé. Se eu vou a pé, é sem crase, porque pé é masculino. Dia a dia, palavra repetida, não tem crase. Escreva os numerais de 1 a 10. 1 a 10, numerais cardinais, não leva crase. Então, sempre haverá crase antes de locuções prepositivas adverbiais formadas por substantivos femininos. Lembrando, por exemplo, que se eu vou bordar a mão é uma locução adverbial de instrumento, mas mão é masculino, então não vai crase. Lembrar sempre que é nas femininas. Numeral cardinal indicando hora, sempre tem crase. Nas expressões proporcionais, a medida que, a proporção que. E quando estão subentendidas as expressões à maneira, à moda. Por exemplo, bife à milanesa, com crase, né? Exemplos aqui. Às vezes à esquerda e à toa. É facultativo o uso da crase antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos femininos e na locução prepositiva até a. Por exemplo, procurou ser agradável a Lia. Lia, pronome, nome próprio, eu uso ou não. Fez uma advertência à sua irmã, sua é um pronome possessivo, eu uso ou não. Levou a discussão até as últimas consequências, até, nesse caso, até as, eu uso se eu quiser, tá? Outro caso, pode ocorrer ou não o uso da crase antes de nomes de cidades, países ou lugares. Pode ocorrer ou não, então é facultativo? Não, peraí. Tem aí uma regrazinha, né? Eu só vou usar a crase quando a minha palavra aí, o nome da minha cidade, do país aí que eu estou usando, ele admitir o artigo a, tá? Então, um macetezinho, né, para saber como que ele admite ou não o artigo a. É falar o contrário. Ou seja, aqui eu tenho vou à Itália. Pensem que se eu volto da Itália, eu volto da. Então, se eu volto da, admite o artigo. Então, quando eu vou com crase. Eu vou a Recife, pensem que eu volto de Recife, tá? Eu não volto da Recife. Não admite o artigo a. E, portanto, quando eu vou sem crase. Aqui eu peguei na internet, né?
aí os créditos a quem fez as rimas da crase, e é bem interessante para a gente aprender, né, como que usa. Então, diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. Ah, mas aquele, crase nele. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Diante de cardinal, crase faz mal. Mas quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial, feminina e locução, coloque crase, meu irmão. Tem vários, né, desses mandamentos ou dessas rimas, conforme as pessoas são criativas, aí elas postam, né? Então, tem vários outros. Pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Muito obrigado aí por vocês estarem assistindo, estarem seguindo. Eu espero vocês nas nossas próximas aulas.